Oh, travou o PowerPoint aqui. Vou pegar um slide lá de cima só para a gente ilustrar aqui. Pronto, só para ilustrar. Vou fazer uma revisadinha de ontem. Vamos ver se está gravando lá. Está gravando. Então tá. Não, gente, só para... Botei esse slide aqui para baixo, só para a gente relembrar o que a gente falou ontem. Né? Então ontem apresentamos a anatomia do rim, estruturas renais, enfim. Né? E a gente falou do néfron, essa unidadezinha aqui. Né? Então tem um rim aqui dentro, aqui tem um rinzinho, ó, à esquerda de vocês, no quadro negro aqui, tem um rim. Esse rim é constituído por centenas, né, 1 milhão em humanos, né? Muitos néfrons. Cada rim tem em humano 1 milhão de néfrons. Né? Em bovinos 4 milhões e assim vai. Então os néfrons são essas estruturas que fazem a depuração do nosso sangue, ou melhor, a depuração plasmática, né? Então eles tiram as substâncias que a gente não quer mais e conserva aquelas substâncias que é desejável, como glicose, proteínas, aminoácidos e algumas vitaminas, enfim. A gente viu que o primeiro processo dessa depuração se dá no glomérulo, que é essa parte mais arredondadinha do néfron, né? E no glomérulo, então, a gente tem uma arteríola aferente que se capilariza, e nesses capilares, então, é que vai acontecer essa filtração. E uma característica desses capilares é que, diferente de qualquer outro capilar do nosso organismo, os capilares dos glomérulos possuem 3 membranas. Qualquer outro capilar só possui um endotélio. Aqui tem, além do endotélio, a membrana basal e as tais de podócitos. Esse conjunto de membranas, só para lembrar de ontem, dá uma estrutura que possibilita uma filtração, uma permeabilidade seletiva. Então, quer dizer, não é tudo que vai passar por ali, como ocorre, por exemplo, lá nos outros capilares do nosso organismo. Aqui tem uma seletividade maior, certo? Então é tudo que vai passar. Principalmente não vão passar proteínas, né? E porque esses poros da membrana basal é formada por proteoglicanos, com cargas então semelhantes às proteínas, e as proteínas não vão passar. Outras substâncias com cargas negativas também não vão passar. E substâncias com tamanho menor que os poros também não vão passar. Então é uma permeabilidade, né? Não é tudo que garante aqui que nós não vá perder. Muita coisa desejável, como água, por exemplo, se dependesse só dessa filtração, a gente ia perder um monte de água. Tá? Então, ela dá uma estruturazinha mais seletiva nesses capilares. Depois esses capilares, então, né, de serem provocarem, facilitarem, possibilitarem essa filtração, se juntam de novo, né, se formando a arteríola efetente que sai de dentro do glomérulo e vai adiante. Né? Então, só para lembrar isso. E hoje, quando nós paramos aqui, vamos falar um pouquinho da porção tubular. Tá? Hoje a gente não vai ainda ver o que acontece em cada um deles, mas só falar um pouquinho deles. Já falamos, pincelei um pouquinho sobre isso ali quando eu mostrei do néfron, né? Então aqui no tubular a gente tem o primeiro segmento dessa porção tubular, saindo do glomérulo, né? É o túbulo contorcido ou contornado proximal. Aqui está só tubo proximal, mas é o túbulo contorcido proximal. Ele tem um segmento contorcido e um segmento reto.
bem na entrada da alça de Henle, ali, ou no segmento intermediário, né? Ele tem um segmento reto. Depois o túbulo intermediário, o segmento intermediário, que também chamado de alça de Henle. A alça de Henle também é um outro nomezinho disso aqui. Vou até colocar aqui embaixo. Não deu. Tem que pôr um, né? A alça de Henle. E aí deu um horror aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer de volta. Tá? Só para eu falo tanto dela, né? E esses nomes, como eu estou dizendo, assim, a nomenclatura mais atual, usual hoje, é túbulo proximal, segmento contorcido, segmento reto, túbulo intermediário. Mas os nossos livros ainda são muito antigos. Então, esse nome, nomenclatura que de 5, 6 anos está sendo mais usual. Se pegar um livro de fisiologia aí, de 2015 para baixo, não vou nem... É túbulo contorcido proximal, é alça de Henle, túbulo contorcido distal, tá? Com o tempo eu vou também mudar a minha nomenclatura, eu já estou mudo, mas eu tenho que falar, porque vocês vão encontrar daqui a pouco num livro, não vão achar segmento ou túbulo intermediário, vou botar alça de Henle, eu falo os dois, tá? Mas essa nomenclatura que está escrita aqui é a mais correta e usual hoje em dia. O pessoal está mudando a maneira de chamar esses segmentozinhos, essas áreas no néfron. Bom, voltando então em que interessa, né? O primeiro é o túbulo proximal, ou túbulo contorcido proximal. Tem uma parte mais torcidinha e uma partezinha reta, que é logo na intersecção ali com a alça de Henle. Tá? A alça de Henle é alça fina descendente, fina ascendente. O túbulo distal, segmento reto, que antigamente se dizia segmento espesso ascendente da alça de Henle. Já vou mostrar a imagem, vou falar tudo isso aqui de novo. Depois o segmento contorcido. Tá? Depois o ducto coletor, né? Secção de conexão, é uma partezinha ligada do ducto coletor, e a parte cortical, medular e papilar do ducto coletor. Vamos ver se tem uma imagem aqui, ó. Então, o nosso glomero, a bolinha, o túbulo contorcido proximal, ou túbulo proximal segmento contorcido, o túbulo proximal segmento reto, e aí depois, essa partezinha fininha é o segmento ou túbulo intermediário. Tá? A parte fininha. A coisa de 5 anos atrás, como eu disse para vocês, tudo que é retinho era chamado alça de Henle, inclusive os grossinhos aqui e aqui. Então era segmento espesso descendente da alça de Henle, segmento fino descendente da alça de Henle, segmento fino ascendente da alça de Henle e segmento espesso ascendente. Hoje eles pegaram esses espessos e começaram a considerar como parte dos túbulos contorcidos. Então a nomenclatura atual hoje, né, glomero, tá, fora disso, túbulo contorcido, desculpe, túbulo proximal, segmento contorcido, segmento reto. Depois, alça de Henle ou segmento intermediário ou túbulo intermediário. Tá? Então é isso aqui. Depois, túbulo reto, túbulo reto, túbulo reto distal. Ou túbulo distal, segmento reto. Túbulo distal, segmento contorcido. Tá? E aí ele chega perto ali, de novo, do glomero. E aí nós temos o ducto coletor, segmento cortical, medular e papilar já dentro da papila. Vamos ver se tem uma outra imagem mais bonitinha. Não tem. Tá? Então a nomenclatura está variando um pouquinho, mas não se preocupem tanto com isso. Tá? Não se preocupe. Não vai mudar muita coisa. Continuando, então, nós vamos falar da... Eu já falei, né? A gente vai ver quais são as forças. Eu mostrei para vocês da filtração, que a gente tem as barreiras que fazem filtração, que existe uma seletividade nessa filtração, mas tem alguns fatores que ainda não foi falado, tá? Como as pressões que favorecem essa filtração. Tá? Então, deixa eu começar a falar aqui, como está ali o título, né? Formação de urina.
E aí diz que a quantidade e a composição da urina eliminada, né, é consequência do papel regulador renal na composição química do meio, tá, através dos processos de filtração, que é o primeiro que a gente já viu. A filtração ocorre no glomérulo, a cápsula de Bowman, a cápsula glomerular, né? Então, mais uma vez, a arteríola aferente entra no glomérulo, forma os capilares, depois sai com uma arteríola eferente. Aqui tem uma barreira de filtração, e a filtração, então, se dá, né, nessa região. Como a gente falou agora há pouco, essa barreira seletiva existe, mas ela não é totalmente eficaz no sentido que a gente perde coisas ou substâncias que nós poderíamos ainda obtê-las, né? Por exemplo, glicose, água. A água é livremente, praticamente toda filtrada aqui. Glicose é livremente filtrada, né? E outras substâncias, vitaminas, passam rapidamente, muito facilmente. Isso eu não posso perder. Então, nos túbulos, nessa secção que a gente olhou agora, túbulo proximal, segmento intermediário, túbulo distal e ductos, né, nessa região nós vamos ter a reabsorção daquilo que a gente queira, a reabsorção do que a gente quer. Então aqui tem que lembrar que aqui ao redor tem capilares sanguíneos, né, os capilares peritubulares, e mais adiante aqueles néfrons medulares ou justamedulares têm a vasa reta, né? Então vai sair de dentro do tubo em direção ao capilar que está ao redor. E a gente chama isso de reabsorção. Eu já tinha falado, acho que ontem ou semana passada, que a gente chama de reabsorção, porque absorção acontece no trato digestório. Então, vocês tomam um copo d'água e vocês absorvem esse líquido, absorvem os nutrientes no trato digestório. Ocorre metabolismo, ocorre circulação sanguínea, enfim, quando chega nos rins, essa água é filtrada e vai ser perdida. Não, ela não é perdida porque ela é reabsorvida, né? Ou seja, ela é absorvida novamente. Ela é reabsorvida aqui. E aí, para evitar a grande perda de água, por exemplo. Tá? Da mesma forma, tem substâncias que eu não consigo filtrar aqui, mas que eu não quero. Alguma coisa que eu não consigo filtrar aqui, mas que eu não quero. Às vezes, pelo tamanho, restos de bactérias. Tá? Às vezes não consegue passar. Se é maior que o tamanho lá de 8 Angstrom, não vai passar. Então, o que acontece? Vai ser secretado do vaso sanguíneo que está na periferia do tubo para dentro do tubo. Então, vai ser secretado. Outras substâncias com carga elétrica negativa, não são filtradas aqui, mas pode ser que tenha algumas delas que eu não queira. Então, vou secretar. Tá? Então, os processos de filtração menos a absorção, né? Como é que já faço esse cálculo, acho que tem um desenho para frente. Não, não tem. Tá? E por final, então, a secreção é a formação de urina. Tá? Então, a formação de urina, a gente pode dizer que é, fazer um esquema aqui, ó, é a filtração. Não, né? Então, urina é igual, ou melhor, para ficar tudo igualzinho. Secreção, né? A gente secreta a urina. Secreção, então, é igual ao que é filtrado, né? O que é filtrado, menos o que é reabsorvido, mais o que é excretado. Cadê o X dessa porcaria? Ou não, excretado não, precisa secretado. Tá? Ixi, que excreção. Pronto. A secreção é aqui, que eu já tinha explicado. Isso aqui, então, vou dar uma aumentada. Ficar bonitinho. Tá? Então, isso é a formação da urina. A excreção urinária nada mais é do que o que é filtrado, desfiltrado, retirado aquilo que a gente ainda quer, que a gente reabsorve, e nesse filtrado é somado
o que eu não quero, mas que não conseguiu ser filtrado, que é a secreção. Tá? Secretado. Então, reabsorvido mais do que é secretado. Isso é excreção de urina, ou seja, o pipi que vocês eliminam. Tá? Então, para a gente formar a urina, a gente tem que ter essas reações aqui. A filtração, a absorção ou reabsorção, né? Você encontra em alguns livros como absorção. Eu gosto mais, pelo motivo já explicado, de chamar de reabsorção, né? E a secreção. Tá? Então, aqui está de novo um slide mostrando a filtração, onde é que é feito, no glomérulo. Agora, reabsorção e secreção acontece em quase todos os tubos. Aqui não está mostrando secreção, mas nós temos secreção sim. Tá? Principalmente, aqui nós vamos ter um mecanismo muito interessante que eu vou falar para vocês na semana que vem. Tá? Que, por isso que aquelas que têm alça DN mais longa fazem mais absorção de água, por exemplo. Tá? Então, nós temos secreções e reabsorções por todo o segmento tubular, né? Inclusive no ducto, com a ação do hormônio tireoide, a gente vai ter no ducto coletor secreções e reabsorções, e aí o restante, que não, o resultado dessas somas aqui, subtrações, né, de produtos, vão ser excretado, que é a urina. Tá? É o que eu falei, né? Filtração. Água, nutrientes, resíduos são filtrados nos capilares glomerulares para dentro da cápsula de Bowman. Então vai para dentro da cápsula de Bowman. Nos túbulos ocorre, né? Todos os túbulos está mostrando, tá? Reabsorção tubular no tubo proximal, na maioria da água, só falando só do tubo proximal. A maioria da água são reabsorvidos para o sangue. Água, substâncias como glicose, sódio, tá? Em todos os tubos vai ter isso. Na alça, a alça do néfron, a alça de Halley, o segmento intermediário, né, vai possibilitar uma concentração dessa urina, ou seja, maior reabsorção de água daqueles que tiverem alças mais longas. Quanto mais longas forem essas alças, e quanto mais néfrons com alças mais longas, mais água é reabsorvida e mais concentrada fica a urina. Quer dizer, uma urina diluída é aquela urina que vocês vão no banheiro, fazem pipi, e aquela urina transparente, sem cheiro, né? Clarinha, em grande volume. Uma urina concentrada, vocês verificam quando ela tem um cheiro forte, é um amarelão, laranjão, né? Uma cor mais escura, né? E às vezes em pouco volume. Então está concentrada, ela está cheia de íons, cheia de produtos metabólicos que estão sendo eliminados. Ora a gente faz uma urina mais diluída, ora mais concentrada. E aí vocês vão ver que existem algumas ações aqui, principalmente do hormônio antidiurético e da aldosterona, que vão fazer isso aí. Tá? Também tem secreção tubular, né? E aqui nessa alça, no ducto coletor, né, a gente vai ter a concentração, né, para fazer a urina concentrada através do hormônio antidiurético. Isso a gente tudo vai ver semana que vem. Ah, não, semana que vem não, acho que amanhã já começa. Amanhã é sexta. Eu já tô, para mim já era sexta hoje. Tá? Ó, de novo. Então, arteríola aferente, capilares glomerulares, arteríola eferente. Capilares peritubulares, né, que está representado só no ladinho, mas estão ao redor dos tubos, como estão aqui. Tá? E aí os processos, né? Filtração, reabsorção e secreção. Por fim, a excreção urinária. E aí aqui nós já temos aí depois, então, volta para as veias como veia renal. Mesma coisa mostrando para vocês, né, a quantidade aproximada de líquido que é filtrado, do que é filtrado, o volume formado de urina é menos que 1% de tudo aquilo que é filtrado. Ontem a gente falou em 1.800 litros por dia, né, que vai dar um volume de 2 litros de urina por dia. Por isso que é interessante que o pessoal, os nutricionistas, os médicos, que a gente tem que tomar em torno de 2 litros de água por dia, para repor isso aí, né. Tá? Mesma coisa, mesmo desenho, mostrando então por minuto o que é excretado, né? Por minuto mais ou menos 125 ml é filtrado. Se tudo isso aqui fosse filtrado, a gente ia perder muita água. Se todos filtrados formasse urina, melhor dizendo, nós ia perder muita água. Então, muita água é reabsorvida. Tá? Não vou me ater muito aqui, que a gente já falou bastante sobre isso. Bom, circulação renal, né?
arteríola aferente, novamente capilares peritubulares, arteríola eferente. Então, temos a circulação glomerular. Arteríola aferente, capilares glomerulares e arteríola eferente. Circulação glomerular. Saindo dessa arteríola aferente, ela vai dar ramificação, vai se dividir cada vez mais e vai formar, então, os capilares peritubulares. Capilares peritubulares. E esses capilares peritubulares, como aqui está dizendo, corticais, né? Esses que ficam nessa região do córtex, ou seja, daqueles néfrons corticais, só tem capilares peritubulares. Já néfrons justamedulares, aqueles que vão lá dentro da medula, que tem essas alças bem longas, também vão possuir, além desses capilares peritubulares, os capilares da vasa reta ou vasos retos, né? Chama-se aqui os capilares vaso reto. Esses capilares aqui que vão possibilitar uma maior reabsorção. Vai sair líquido de dentro dessas alças em direção aos capilares, voltando para a circulação sanguínea, voltando então para o nosso coração para ser novamente bombeado e nutrir os tecidos. E aí, quanto mais água a gente tira do tubo e bota no vaso sanguíneo, menos urina é formada. Menos urina é formada. Então, mais concentrada fica a nossa urina. Dei os desenhos, né? Então, só para mostrar aqui um néfron cortical, que não tem a vasa reta, já o néfron justamedular, que vai ter a vasa reta lá embaixo, né? Esse aqui é curtinho, eles estão quase do mesmo tamanho aqui, o ideal é que esse aqui fosse menorzinho, ficasse só desse tamanho aqui, para não dar confusão na cabeça da gente. A mesma coisa que eu falei anteriormente, não vamos se repetir. Agora sim, né? O que interessa mais para a aula de hoje, então? Já que a gente está pincelando e falando um pouquinho de tudo, a filtração, então, que ocorre no glomérulo, ela ocorre por aqueles capilares seletivos. Tudo bem. Mas quais são as forças que fazem com que ocorra a filtração? Para ter filtração, tem que ter uma força empurrando. Vocês passam café na cafeteira ali, botam um filtro, botam o pó e jogam a água em cima. A força é o peso da água, a ação da gravidade da água, que está no bule em cima da térmica, ou em cima do, né, aquele filtrinho que fica em cima da jarrinha da água, e por gravidade a água desce, passa pelo pó de café e é filtrada, e o pó fica e a água tingida com café e o gostinho bom do café desce para baixo, né? Então, nesse caso do café, é a ação da gravidade, é o peso, a pressão exercida pela água sobre aquele filtro. E nos vasos sanguíneos? Bom, a principal força que nós temos para possibilitar a filtração, então, que é a arteríola aferente, capilares e arteríola eferente. Tá? A principal força é a pressão hidrostática, ou seja, a pressão do líquido circulante. De onde é que vem essa pressão hidrostática? Essa pressão do líquido circulante vem de onde? Vem da pressão de ejeção do coração. Vem da pressão que o coração exerce na sua sístole para ejetar o sangue à frente. Em média, quem lembra lá do semestre passado, a pressão de um jovem adulto normal sem patologias fica na faixa de 12 por 8, ou seja, 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Simplificando, o 120 por 80, 12 por 8. A pressão sistólica, ou seja, a de ejeção, é 12, 120, e a 80, o 8, né, é a pressão diastólica, aquela pressão quando tende a começar a relaxamento de ventrículos e fecham as válvulas semilunares. Então, a pressão sistólica é a ejeção, a diastólica é de relaxamento de ventrículos. E a sistólica, então, que é a pressão que faz com que o sangue percorra por nossos vasos, lá no coração, que já está distante aqui do rim, é 120. E, em média, pelas ramificações dos vasos, né, distanciamento desse vaso do coração, enfim, quanto mais distante vai ficando, mais ramificando, mais vasos, rede vascular vai aumentando, né, vai se dividindo esse sangue e essa pressão pelo leito vascular. Em média, vai chegar nos rins uma pressão que é a metade, em média, a metade daquela pressão de ejeção do coração. Então, a pessoa que tem 12 por 8 vai chegar aqui no rim uma leitura de 6, né? 60 milímetros de Hg. Aqui está 55. Esse cara devia ter uma pressão de 11, né?
Mas em média, a média não é regra. Então existe uma média que a pressão que chega é a metade da pressão sistólica. Então, uma pessoa que tem uma hipertensão está injetando aí com 180 por, né, 18 por 12, 180 por 120, esses 180 vai chegar a 90 aqui no rim. Nossa leitura aqui vai depender muito da pressão de ejeção. E aí já dá para ver pela setinha, que é fácil de verificar, que se nós aumentarmos, por exemplo, essa pressão, né, se a pessoa tiver uma hipertensão arterial, se a pessoa for hipertensa, como disse agora, 180 milímetros de ejeção, vai chegar a 90 aqui. E se tem mais pressão, a filtração vai aumentar ou vai diminuir? Tem mais pressão, a filtração aumenta, mais líquido será filtrado. Consequentemente, nós vamos ter mais formação de urina. Então, por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão, possivelmente, se não tiver nenhum mecanismo que faça com que exista uma adaptação, né, que algum mecanismo para que seja compensado isso, e a gente diz mecanismos compensatórios, se não existir um mecanismo dentro desse rim que compense essa elevação de pressão que está chegando aqui, vai filtrar mais. Bem, voltando um pouquinho então, fechando esse parênteses. Quais são as forças que atuam no glomérulo para facilitar a filtração ou possibilitar a filtração? A primeira que a gente viu, pressão hidrostática, que é a pressão de ejeção do coração. É a pressão do líquido. Ora, se tem uma pressão hidrostática forçando para fora e o líquido sai e vai para o espaço de Bowman, que é o espaço entre os capilares e a cápsula, vai ter líquido nesse espaço. E se tem líquido no espaço de Bowman, tem pressão hidrostática no espaço de Bowman. Eu estou jogando o líquido para lá. Então, daqui a pouco, esse próprio líquido que está indo para lá vai criar uma resistência. Certo? Então, cria-se uma resistência ali. Então, a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, essa resistência tem que ser contabilizada também. Então, nós temos uma força que facilita a filtração, que é a pressão hidrostática do sangue. Tá? Uma que vai contra essa filtração, que é a pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Tá? E a outra força que faz com que evite ou seja uma resistência para essa filtração é a pressão das proteínas plasmáticas. Se vocês lembrarem do semestre passado, quando a gente falou de coração de novo, né? E até quando falei de edema para vocês semestre passado, eu dei um exemplo para vocês daquelas crianças lá no Nordeste, lá na África, na Índia, né, que vocês olham aquelas criancinhas, tudo magrinho, os bracinhos, perninha fininha, e uma barriga d'água, cheia d'água aquela barriga, né? Pancinha bem grandinha. E aí, o que a gente fala daquilo ali? Ah, é puro vermes. Pode até ser, mas muito possivelmente aquilo ali seja falta de alimento, desproteinização, desnutrição, falta proteína para aquela criança. Por quê? Vamos fazer um parênteses, né? Trazendo de lado o edema. Lembra as causas do edema? Então, falta proteína. As forças que fazem com que o líquido saia de capilar para fazer troca em tecido é a mesma aqui, né? A pressão hidrostática. Faz com que saiam esses nutrientes, saiam líquidos, íons, né? Para nutrir tecidos, glicose, enfim, para nutrir tecido. Só que esse líquido sai tem que voltar para dentro do vaso. Se ele não voltar, vai se acumular nos tecidos, vai se acumular nos membros. E quem é que faz ele voltar para dentro do vaso? É a força da proteína plasmática. A proteína plasmática, semestre passado eu falei para vocês, que tem uma força semelhante ao que acontece com o sal, né, o arroz. Derruba o celular na água. O que te diz? Ah, molhou o celular, bota dentro do pacotinho com arroz. O arroz puxa a água para si. Mesma coisa. Então, existe uma atração da água pelas proteínas. As proteínas puxam água para elas. Então, lá nos capilares dos tecidos ocorre isso. Então, uma criança, voltando, por exemplo, da Etiópia, aí, né, do nordestino, do desnutrido, enfim, não tem alimentação suficiente, não tem proteína circulante, o líquido sai,
não tem força para voltar, acaba se acumulando, principalmente no cavitário, né, nas barriguinhas, e aí forma um edema cavitário, que a gente diz, e a pancinha d'água. Tá? Aqui é a mesma coisa. Lembra que proteínas, por causa da membrana basal que existe no capilar, não permeiam na filtração. Não passa a proteína se mantém dentro do sangue. E se ela se mantém no sangue, ela puxa a água para dentro. Ela puxa a água. Então existe uma pressão que leva a água para fora e algumas pressões, algumas forças que fazem com que ou fique mais difícil essa água sair ou que, né, evitem ou puxe a água de volta para dentro do capilar glomerular. Só que essas duas pressões juntas, 30, estão dando valores aleatórios aqui, né? É uma média. 30 mais 15, 45. Tem uma pressão de 55, 60, que é mais ou menos. Então vai dar uma pressão de filtração real de mais ou menos 10 ou 15 por aí em média, que vai forçar ou facilitar o líquido a sair. Tá, e aí qualquer coisa que mude aqui pode mudar a filtração? Sim. Se for, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, ó. A pessoa não tem pressão arterial elevada, mas está desnutrida. Ela tem proteína dentro do sangue? Não. Ou se tem, é muito pouquinho. Né? Então a pessoa desnutrida começa a perder mais líquido, porque essa força não existe quase nada. Então essa pressão de saída, digamos, se fosse anulada aqui, anulasse esses 30, ia ser 55 menos 15, nós íamos ter 40 de pressão de filtração. Muita coisa ia ser perdida aqui. E esse cara, além de desnutrido, daqui a pouco ia estar também desidratado. Então, algumas coisas a gente tem que levar em conta na hora da nossa avaliação clínica. Se esse animal está desnutrido, por que ele está desnutrido, como é que é a alimentação desse animal, ele está perdendo proteína ou ele não ganha proteína? Então tá, só um exemplozinho aí. Então, aumento da pressão cardíaca, diminuição da nutrição do animal, tudo isso pode aumentar a filtração. Certo? Outra coisa que pode aumentar a filtração, vamos ver se está no próximo slide. Não, não está, mas então eu já falo. Ó, de novo, arteriolar aferente, né, entrando, a força de filtração 55, e as resistências, então, né, as resistências 45 vai me dar uma pressão de filtração real de 10. Tá? Então existe uma filtração aqui. Tá? Também pode ser que o quê? A pressão do coração caia tanto, a pessoa com hipotensão, daqui a pouco já não vai filtrar. Chega aqui, a pessoa está com uma pressão de 9 por 7. Vai chegar aqui, metade de 90 é 45, já vai chegar a 45 aqui, ou 40 até, né? Aí tem 45 lá, então vai se anular, não nem filtra. O sangue passa, não tem força para filtrar, vai embora. Então, diminui a filtração. Uma pessoa hipotensa, a gente já consegue perceber que faz pouco pipi. A pessoa hipertensa já faz bem mais. Tá? E aí eu disse para você, tem alguns mecanismos de compensação, né? E a gente pode usar até medicamentos para alterar essa ação. Vocês, ora, vão usar medicamentos que vocês querem que o animal faça xixi. A hora vocês usam um medicamento, um diurético, que a gente chama, né? A hora que ele usar, que ele pare de fazer pipi. Tá? Então, só para mostrar para vocês mais ou menos algumas coisas que a gente pode modular aqui, ó. Tá? Além dessas pressões que eu disse para vocês que é só, tá? Que é a pressão do coração, falta de proteína, se eu conseguir modular a entrada ou a saída desses vasos, as arteriolas aferente e eferente, eu também altero a pressão aqui dentro. Por exemplo, se eu der um nó aqui, ó. Sim, pode ter problema renal se não for tratado. Tá? O problema renal, aqui o maior problema de hipertensão renal seria tratamento, eu não vou dizer, mas forçar demais os rins a filtrar muito e pode estar, se a pessoa não tem, como é que se diz, se a pessoa não vai muito
no banheiro, que às vezes se assegura, pode também causar algum tipo de cálculo. Tá? O pior ainda é a hipotensão. A hipotensão pode dar mais problema renal por falta de nutrição a esse rim, e aí no fim acaba dando uma insuficiência renal, porque não chega nutriente para o rim. Porque a gente tem que lembrar que o rim faz filtração de sangue, mas o rim também precisa de sangue, nutrientes do sangue para viver, assim como o coração faz batimento, a contração, a ejeção de sangue para frente. Mas a gente tem que lembrar que esse órgão, o coração, também precisa de nutrientes para viver. Né? Então, a insuficiência cardíaca, no sentido de diminuir a pressão, diminuir o volume de sangue injetado, é mais prejudicial ao rim do que uma hipertensão. Tá? A hipertensão vai aumentar a filtração. Sim, 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 sim. Falei semestre passado para a turma, acho que tu não estava na turma, né, acho que tu entrou esse semestre, se não me engano, né? E não, tu não estava, tu? Isso, é. Não, sim. Tá, é isso mesmo. Exatamente. A CIT, né? Agora eu tô sem aqui o, o slide aquele, mas não seja por isso, a gente puxa rapidinho aqui. A gente puxa rapidinho. Não, não é cardio. É rapidinho que a gente busca. Rapidinho a gente busca aqui o vídeo, o slide para vocês, ó. Quem não lembra. Tá? Tá? Rapidinho a gente busca, que é o que eu estava falando do sistema linfático. Então, existem forças no vaso sanguíneo, um capilar qualquer, né? Saindo da renal e indo para o vascular. Forças que fazem com que o líquido saia e forças que fazem com que o líquido entre. A força que faz com que o líquido saia é a pressão de ejeção do coração. A força que faz com que o líquido entre, né, é a pressão das proteínas. Isso que eu falei dos animais desnutridos. Normalmente sai mais líquido por causa da pressão do que consegue retornar. E quem ajuda isso é esse sistema aqui, o sistema linfático. Né? O sistema linfático é um sistema auxiliar do sistema venoso e recolhe o líquido tissular que saiu a mais do que deveria. Então, que foi puxado a menos do que deveria. Que normalmente acontece isso. Esse sangue entra nos vasos linfáticos, melhor, esse sangue não, essa linfa, né? Porque a gente não chama de sangue porque a linfa não tem hemácias. Então, essa linfa entra no sistema linfático e retorna para o coração lá na entrada do ato direito, mistura tudo de novo e volta a ser sangue. Né? Então, tá aqui as forças, a pressão do capilar, pressão osmótica do plasma, ou seja, a pressão das proteínas plasmáticas. E eu tenho alguma coisa, as causas de edema, né? Eu não tenho aqui, não foi nesse slide. Eu tenho um slide tão bonitinho. Onde é que tá aquele meu slide? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Dando um parêntese, né, gente? Deve estar em cardio. O professor até tenta ser organizado, mas é tanta aula. Não. Ciclo não. Vascular. Cardiovascular, vascular mudou, cardioatleta, fisiologia. Vamos ver se é isso aí. Não. Controle da PA? Não. Não vou achar, agora não me lembro onde é que tá aquele. Mas eu tinha um slidezinho, talvez nessa de cardiovascular de 19, que aparece o cachorrinho que eu falava da CIT. Não vou ter aqui. Não tem problema. Né? Eu não vou achar. Depois eu acho. Mas o que é a CIT? A CIT, a gente chama de CIT acúmulo de líquido cavitário. Se vocês verem um cachorrinho novo, filhotinho, com ascite, ou seja, com acúmulo de líquido cavitário, a barriguinha d'água, né? Cheia d'água, possivelmente esse cachorro não sofre. Ele é filhote, ele não sofre de insuficiência cardíaca. Deve ser falta de proteína ou vermes. Normalmente deve ser. O cachorro está infestado de vermes. Por que, já que eu falei de proteína e falei de vermes, por que os eumintos, né, vermes gastrointestinais, causam esse acúmulo de líquido? Porque os vermezinhos se instalam no trato digestório, injetam uma substância anticoagulante ali, começam a mamar na parede do nosso trato digestório, sugando a nossa proteína. Eles estão bem gordinhos. E a gente fica sem proteína.
Então, ocorre uma desproteinização, também no caso de parasitismo, né, por vermes intraintestinais, justamente por causa disso. Porque não que tu não esteja comendo proteína, mas tu está perdendo toda para os vermes e acontece a mesma coisa, não tem proteína para voltar ao sangue. E no caso de um cão mais velho, um cachorro mais velho, bom, cachorro velho possivelmente não seja, eu minto. O cachorro com 8, 10 anos, uma vez eu estava numa clínica perto daqui na minha cidade, apareceu um cachorro adulto com ascite, isso. Aí quando é um cachorro mais velho, possivelmente, né, muito, 99% das chances que não é por falta de proteína pode ser, por falta de alimentação, né, mas o mais possível que não seja isso e não seja, eu minto, que os bichos já estão resistentes, esses parasitas aí, começa a ficar mais cachorro de rua. O que acontece? Em caso de cachorro mais antigo, a gente já direciona o nosso diagnóstico, nossos exames para verificar uma insuficiência cardíaca, porque o seu coração não está bombeando com força suficiente ou está bombeando com força demais, dependendo, né? Eu mostrei para você semestre passado que o edema sempre se dá antes do coração problemático. Nós temos o coração esquerdo e o coração direito, lembra disso? O coração esquerdo ejeta sangue para a circulação do corpo, né? Todo o nosso corpo. Antes do coração esquerdo, nós temos pulmões, então edema pulmonar é causado por insuficiência cardíaca esquerda. Edema cavitário, edema de barriguinha, ou ascite, é causado por insuficiência cardíaca direita, porque antes do coração direito nós temos o nosso corpo, mais precisamente fígado. Então, e antes do fígado, né, a barriga. Trato digestório e os capilares, todos os vasos do sistema porta-hepático. Então sai líquido nesse sistema e não volta. Então, ascite pode ser, primeira coisa que pode pensar em cão antigo, cão mais velho, é insuficiência cardíaca. Segundo, insuficiência hepática, uma cirrose, ou até as duas coisas. Tá? Não foi nenhuma nem outra. Então vamos ver se é falta de proteínas, o que é mais. Cão novo, filhote, não só cão, gato, que for, né? Novo. Vamos pensar primeiro, antes de investigar o coração, vamos ver se não é vermes, né? Um mintos, né? Vamos ver um parasita aí, vamos botar um vermífugo nesse animal. Tá? Bueno, então essas forças podem ser alteradas. Mas eu estava dizendo aqui, ó, se eu der um nó aqui, ó, se eu usar um medicamento que faça vasoconstrição na arteríola eferente e der um nó aqui, e vocês têm que lembrar que isso aqui é permeado, é cheio de furinho e o sangue está vindo para cá. A pressão aqui vai aumentar. Então, se eu bloquear aqui totalmente, se eu fechar aqui, ó, der um nó, se eu der um nó aqui, a pressão vai começar a aumentar, aumentar, aumentar e cada vez vai filtrar mais. Então, existem alguns diuréticos, né, que atuam aqui, fazendo com que a gente, né, filtre mais. Faz um bloqueio, uma vasoconstrição na arteríola eferente. Existem outros medicamentos que fazem vasoconstrição na arteríola aferente. E aí, se eu der um nó aqui, o sangue passa? Não, não passa. Se não passa, vai filtrar? Não, nem filtra. Então diminui a filtração. Isso está aqui que eu estava tentando esconder. Ó. Então, ó, vasoconstrição na arteríola aferente. Apertou, diminuiu, o sangue fica mais difícil do sangue passar, a pressão, né? Pressão hidrostática do glomérulo diminui. Consequentemente, né, a taxa de filtrado glomerular também diminui. Agora, se eu der um nó, diminuir, fizer uma vasoconstrição na arteríola eferente, aquela que está saindo, eu der um nó aqui, fecho aqui, bloqueio a saída, faço uma vasoconstrição deixando bem passar bem pouquinho, a pressão dentro dos capilares vai começar a aumentar. Pega uma mangueira do jardim lá, vocês estão regando o jardim, lavando o carro, tem um furo na mangueira. Se você botar o dedo na ponta da mangueira, ou der um nó na mangueira, vai sair mais pelo furinho. É a mesma coisa aqui, vocês estão dando um nó aqui na ponta, vai sair mais pelos furinhos. Então aumenta a pressão hidrostática do glomérulo, pressão da água, pressão hidrostática do glomérulo aumenta, consequentemente a taxa de filtrado glomerular também aumenta, filtrando mais. Certo? Ó. E vasodilatação? Mesma coisa. Vasodilatação da arteríola aferente, que está entrando. Facilita mais o líquido entrar. Se facilita mais o líquido entrar e aqui a saída está do mesmo tamanho,
está entrando mais líquido do que sai. Então, aumenta a pressão hidrostática do glomérulo, que aumenta a filtração. Vasodilatação da arteríola eferente. Então, entra, só que não tem resistência nenhuma. O líquido entra e não tem resistência nenhuma, então ele sai. Porque normalmente o que acontece, é que a nossa arteríola eferente é um pouquinho menor em diâmetro que a arteríola aferente. Para quê? Para facilitar e aumentar essa pressão hidrostática que possibilitar, junto com a pressão de ejeção, né, a filtração. Tá? Agora, se nós fizermos o contrário, se a saída está aberta, totalmente não tem resistência praticamente nenhuma. Diminui a resistência aqui dentro. Diminui a resistência à saída, então sai mais fácil o líquido. Se sai mais fácil o líquido, filtra menos. Então, a pressão hidrostática do glomérulo diminui, taxa de filtrado glomerular, ou o filtrado, também diminui. Agora vamos fazer uma coisa aqui, ó. Vamos pensar. Tá? Quais são? Essa é a pergunta que eu sempre fazia na prova para vocês. Quando as provas eram presenciais, dava para a gente fazer prova. Agora a gente faz tudo questãozinha de perguntinha. Por falar nisso, gente, eu deixei lá, não sei se viram, semana passada, eu acho que eu deixei, esqueci de avisar, ou foi agora, no início dessa semana, não me lembro, eu deixei um questionário de sistema respiratório para vocês no Moodle, tá? Vai estar aberto até dia 30 de janeiro, se eu não me engano, 20 de janeiro, eu deixei por um mês lá, acho que é 20 de janeiro. E aí eu vou deixar a semana que vem, que a gente acaba a renal, os questionários de renal até o dia 30 de janeiro, por aí. Deixar um mês e pouco para vocês responderem. Tá? Acho que foi 20 questõezinhas de marcar que eu deixei, dessa vez não deixei nenhuma de discursiva, tá? Só de marcar, só objetiva. E de renal vou fazer a mesma coisa. E aí, da minha parte, depois que vocês entregarem, à medida que forem entregando e fazendo, eu já vou fechando as notas de vocês, fica fazendo só por nota do professor Luiz. Tá? Mas voltando aqui então, ó, já que eles querem uma questão que eu sempre fazia em prova para vocês. Digamos que a pessoa tem uma hipertensão. Tá? A pessoa seja hipertensa. A pessoa é hipertensa. Tá? E aí eu falei para vocês em adaptação, né? Esqueci o termo. Em compensação. Tá? Então, ó, vou pegar esse slide aqui. Se eu tiver uma pessoa hipertensa, e aí vocês vão no médico, vocês como veterinários, vão dizer para o proprietário ou o médico diz para vocês, tu tem uma leve hipertensão. A gente não trata, e ainda não vai começar a entrar com medicação, só vamos fazer uma dieta, tu vai diminuir o sal, tu vai diminuir a gordura, vai te alimentar mais regrado, e fazer um exercíciozinho, e por enquanto eu não vou te dar medicação, porque tu está compensando. Tá? Então me acompanhando o raciocínio? Então, vocês têm um ser aí, ou seja, um animal, ou vocês, ou algum humano, que tem uma leve hipertensão, tem uma hipertensão, mas ainda está compensando. Então, essa compensação, ou seja, apesar dele ter hipertensão, ele faz o mesmo volume de xixi. Uma pessoa normal faz 2 litros. Uma pessoa hipertensa teria que fazer mais. Se ele está compensando, não. Se ele está compensando, vai fazer os mesmos 2 litros de xixi. Tá? Então eu te pergunto para vocês, aí que vem a pergunta. Quais são as alterações vasoconstrições ou vasodilatações nas arteríolas que vão compensar a hipertensão? Para que o animal ou o paciente continue, né? Compensação já está explicado, mas vamos voltar, para que o animal ou o paciente mantenha uma taxa de formação de urina normal. O que esse animal vai ter que fazer? O que o organismo desse animal faz no sentido de compensar isso? Se a pressão está aumentada aqui dentro, vai filtrar mais. Só que o que o organismo faz, já que é hipertenso, o que ele faz? Ele tenta diminuir a pressão aqui dentro, não é isso? Então, ó, em um animal hipertenso, quais são as compensações, né, ações fisiológicas para compensar
essa hipertensão e manter uma taxa de formação de urina normal? Se o animal é hipertenso, está chegando muito sangue, muita pressão, e tá essa pressão aqui de 55 vai para lá, para as nuvens, e filtra mais. Então, o que, que o nosso organismo faz no sentido de compensar? Ele vai ter que diminuir a pressão aqui dentro. Como é que diminui a pressão aqui dentro? Como é que a gente diminui a pressão aqui dentro? Eu posso provocar uma vasoconstrição na arteríola da entrada, ou seja, diminui a entrada ou diminui a arteríola. Depende em quem. É isso que eu queria. Eu estava esperando alguém responder. Vasodilatação ou vasoconstrição. E aí vai mudar, gente. Depende em quem. Porque olha aqui, ó. Vasoconstrição na arteríola aferente, desculpa, diminui a pressão. Agora, vasoconstrição na eferente aumenta a pressão. Da mesma forma, vasodilatação na aferente aumenta e vasodilatação na eferente diminui. Então, depende em quem. Depende em quem que nós vamos fazer vasodilatação ou vasoconstrição. Né? Em resumo, vou botar nesse último slide aqui da aula. Vou botar aqui. Ó, vasodilatação. Vamos aumentar essa letra, né? Ficar mais bonitinho, ficar melhor. Vou botar um 16zinho aí. Tá? Vasodilatação. Vasodilatação da arteríola eferente. O que acontece? Dilata a entrada, já está aqui, né? Mostrando, né? Dilata a entrada, entra mais, ou seja, aumenta. Tinha que ter uma setinha aqui, mas eu não. Ah, tem setinha aqui para cima. Só setinha para baixo? Eu sei que dá para mudar, mas eu tô com preguiça. Aqui tem uma setinha. Cadê? Volta aqui. Ah, ficou pequenininho. Aí. Aumenta. Não gostei dessa cor. Você deve estar dizendo, por que saco, esperar esse cara fazer as coisas. Tá louco. Aumenta. Ó, vasodilatação na arteríola eferente aumenta. Aumenta o quê? Aumenta a. Vamos fazer diferente. Então, igual aumenta filtração. Tá, pronto. Vasodilatação da arteríola. Opa! Fica aberta. Vasodilatação na arteríola eferente diminui a resistência, né? Então sai mais fácil, diminui a filtração. Outra coisa que diminui a filtração: vasoconstrição em quem? Arteríola. Se eu apertar quem? Arteríola eferente. Então essas duas coisas aqui diminuem a filtração. Tá? Ó, vasodilatação, vasoconstrição na arteríola eferente vai diminuir a filtração. O contrário também é verdade, né? Então, copiar isso aqui, Ctrl C, bota aqui embaixo, do outro lado, Ctrl V, vamos puxar para cá, ficar na mesma altura, só que a gente vai fazer vamos copiar isso aqui, e vamos copiar essa aqui também, e vamos levá-la para lá, e virar ela para cima,
E aí? Ficou meio tortinho? Mas dá para entender. Vamos arrumar ela. Aí. Pronto. Tá? Então, de novo na pergunta lá. Se a pessoa é hipertensa, tem pressão demais chegando, para que ele faça mesmo volume desse xixi, ele tem que compensar de que maneira? Diminuir a pressão. Como é que eu posso diminuir a pressão? Eu vou ter que fazer o quê? Fazer uma vasoconstrição na que está entrando ou uma vasodilatação na que está saindo. Normalmente, o nosso organismo faz as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Porque é metabólico, é fisiológico, é o normal. Sim, se apertar a eferente, aumenta a pressão. O que aumenta a filtração? Sim, eu botei diferente lá. Arteríola, vasoconstrição na eferente. Tem alguma coisa errada aqui mesmo. Espera aí. Vasoconstrição na eferente aumenta a filtração. Então, é vasoconstrição. Vasodilatação na eferente diminui. Vasoconstrição. Aqui na A. Aferente. Então, lá está errado também. Vasodilatação na aferente entra mais, aumenta a filtração. Vasoconstrição na eferente, fecha e aumenta a filtração. Tá, obrigado, desculpa, eu tinha me perdido aqui nos aí aqui. Tá, agora tá certo. Tá? Então, ó, para mim diminuir a pressão aqui dentro, né, eu tenho que fazer o quê? Fechar a entrada ou abrir a saída. Pegar aquele outro que não está aparecendo nada. Para mim diminuir a pressão aqui dentro, eu fecho a entrada, aí diminui, ou abro a saída, sai mais, diminui. Se eu quero aumentar a pressão aqui dentro, então se eu quero dar um medicamento para esse animal, eu preciso coletar urina agora. Eu preciso que esse animal coletar urina para fazer um exame. Não vou esperar 3, 4, 5 horas para ele fazer xixi. Então eu dou um medicamento que faça vasoconstrição na saída, fecha a saída, mantém mais aqui dentro, e abro a entrada para entrar mais. Então, aumento a pressão. Vasoconstrição na eferente ou vasodilatação na aferente. Então, essas ações, fisiologicamente, normalmente acontecem as duas ao mesmo tempo. Tá? Agora, a gente pode modular com fármacos, e normalmente o fármaco vai atuar num ou no outro, fazendo com que a gente aumente ou diminua a pressão aqui dentro. Certo? Conseguiram visualizar isso? Isso tem uma grande aplicabilidade e muito aplicado na clínica. Tá, gente? Vocês vão fazer bastante uso disso aí. Qual é o medicamento que faz isso? Na sinceridade, eu não me lembro. Espera para o semestre que vem, fármaco, a professora vai falar para vocês. Mas eu não me lembro os nomes deles. Tá? Eu não vou dizer para vocês que é esse ou aquele. Eu acredito que é furosemida. Acredito, mas não tenho lembrança. Eu acho que não é. Eu acredito que a furosemida atue como vasoconstritor da arteríola eferente. Mas eu não vou falar, já falei, né? Não vou afirmar porque eu não me lembro mesmo, tá, gente? Faz muitos anos que eu não trabalho com clínica e não tô por dentro. Certo? Então tá, meu povo. A ideia para hoje era isso. Amanhã a gente continua. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pela participação. Eu vou só apagar aquele slide que eu botei aqui no lugar errado. Este, não era este? Não. Quero comecei a aula e já vamos, esse aqui, esse cara. Já vamos lá, tá? Obrigado, eu que agradeço, gente. Então até amanhã, vamos parar a hora